Vamos ler Lucas capítulo 18. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 18 até o verso número 23. Lucas capítulo 18, do verso 18 até o verso número 23. Fala sobre o jovem rico. Que você esteja acompanhando e mantenha a sua Bíblia aberta, tá, nesse texto. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, coloque o seu coração diante do Senhor, em reverência, e também apresente o seu coração dizendo: Senhor, eu quero receber essa palavra. E essa palavra que o pastor leu não é dele, mas é do Senhor. Que ela venha ao meu coração, que o Senhor traga não somente o que foi lido, mas o que será compartilhado e revelado. Assim eu estou à disposição da obra do Teu Espírito. Pai querido, nós nos colocamos assim diante do Senhor. Nós entendemos que a nossa maior necessidade, e a necessidade, ó Deus, que temos, é entender a Tua palavra. E quando entendemos a Tua palavra, nós entendemos ao Senhor, nós recebemos a Tua palavra, recebemos o Senhor. Pai, que ela se cumpra nessa noite, ó Deus, dos Teus propósitos na nossa vida, nos fazendo assim, ó Pai, compreender e assim sermos tratados, instruídos conforme o propósito a qual o Senhor tem liberado sobre nós. Que não seja o homem, que não seja o Deus, a resistência humana, até mesmo as nossas armas, ó Deus, que recebam, mas o nosso coração receba, ó Deus, de bom grato a Tua palavra, que será, ó Deus, ministrada através do Teu Espírito. Ó Deus, eu peço também que o Senhor me revista, para que o abrir e fechar dos meus lábios venha apenas transmitir o recado do Senhor ao coração da Tua igreja, e que seja para a glória do Senhor. Em Teu nome é que oramos, repreendendo toda a resistência, todo o empecilho e todo o embaraço, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, eu quero sugerir um tema para essa nossa meditação, o qual o Senhor colocou em meu coração: seguindo Jesus, segundo Jesus. Então, seguir a Jesus, segundo Jesus. E nós sabemos que seguir a Jesus, talvez falar em seguir a Jesus pode ser fácil, né? É algo fácil, mas qual deve ser, né, a base, né? Qual deve ser então a direção, qual é a influência, né? Qual o conceito que nós devemos então seguir a Jesus? O nosso próprio conceito, a nossa própria tradição, devemos seguir a Jesus segundo a nossa própria vontade? O texto vai nos ensinar, pelo menos aquilo que o Senhor colocou em meu coração, o Espírito Santo ministrou, que o Senhor espera que nós possamos segui-lo segundo o que Ele nos ensina, então segundo as Tuas ordens. Então é por isso que eu trago para os irmãos, né, para a nossa meditação: seguindo Jesus, segundo Jesus. E nós entendemos que a decisão pelo reino de Deus não é uma decisão de facilidades. Quando nós olhamos acerca dessa decisão de seguir a Jesus e seguir o reino de Deus, quando nós vamos amadurecendo, e até mesmo passa por aquele primeiro momento, né, aquele momento de muita empolgação, e isso é maravilhoso, porque também esse momento de empolgação, ele marca a nossa vida, ele marca, né, aquela experiência, mas depois nós entendemos, começamos a amadurecer. É como talvez, a gente entende que é o tempo, né, o tempo que vamos amadurecendo, como do tempo de criança até o tempo da fase adulta.
No tempo de criança tudo era fácil. Nós vemos hoje até nessas dificuldades que estamos vivendo, como as crianças, elas agiam, né, de forma muito natural e às vezes tinham que ser, né, contidas por alguns, até diante de situações difíceis como perda, né, de um ente querido repentinamente, como foi o caso, né, da morte por corona, e muitas pessoas, e lá no meio talvez daquele velório, daquele momento de dor, de uma pessoa tão querida que está ali, estavam as crianças correndo de um lado para o outro, sem entender tudo aquilo ali, ou talvez superando todo aquele momento de dor, enfim. Mas quando passamos para uma fase adulta, nós começamos a entender coisas melhores, né, e até mesmo torna mais fácil, né, amadurecemos, e aí nós entendemos que nada é tão fácil. Para uma criança, ela não sabe o preço do alimento, do leite, né, do pão, ela sente fome, ela sente vontade, ela pede para o pai, a mãe, e ele tem que suprir, mas o pai sabe, né, as dificuldades do dia a dia. Então, nós entendemos que quando passamos por esse tempo, talvez da euforia, e é como se os pés começam a colocar, né, andar e entender as coisas, nós sabemos que a decisão pelo reino de Deus não é de facilidades, talvez seja por isso que poucas pessoas seguem o caminho proposto por Jesus. Quando se deparam com a realidade, a real realidade, elas acabam abandonando. E é justamente por conta disso também que nós temos um grande número de divórcios. Sabia disso? De repente o camarada casa, né? Ah, a menina é bonitinha, o rapaz é bonitinho, é meu príncipe encantado, mas quando se depara com a realidade, né, das coisas, das obrigações e até mesmo dos defeitos, um começa a conhecer de perto o defeito, conhecer a família, tá, aí é melhor cada um ir para um lado. E nós entendemos que esse negócio de caminhar junto, o casamento, é para gente madura, não é para aventureiro, né? Caminhar com Jesus eu posso aplicar também, talvez a mesma argumentação. É para quem quer crescer, para quem deseja crescer. Então, por conta disso, quando fala, mas tem dificuldades, então, muitos abandonam. Seguir verdadeiramente a Cristo significa tornar, né, tudo dele. Deixar que a nossa vida torne dele, seja dele. E é isso que Paulo vai nos explicar, quando no capítulo 11 ele fala dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que são todas as coisas? Tudo, inclusive nós, inclusive a minha vida, né? E é isso que Paulo vai explicar num tempo de maturidade, que ele fala, e a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, quer dizer, eu vivo por ele, eu vivo para ele. Antes eu vivia pela minha própria vontade, para a minha vontade, mas hoje eu vivo para o Senhor. Então, seguir verdadeiramente a Cristo significa ele tornar tudo em nós, e eu ser todo dele. Ele torna tudo na minha vida. E nós temos que entender isso. Portanto, aqueles que seguem o próprio coração, nós encontramos aqueles que seguem os amigos, aqueles que seguem cultura popular, seguem o conceito familiar, seguem os desejos egoístas e muitas outras influências, mas não seguem a Jesus. E tudo isso que eu falei, seguir amigos, seguir a influência popular, seguir o próprio coração, os desejos egoístas, tudo isso é fácil. Nós encontramos algumas dificuldades, mas isso é fácil, querido. É fácil porque, na verdade, nós achamos que, quando queremos trocar, nós trocamos. Se achamos que aquele amigo, que se dizia amigo, não está mais falando a nossa língua, nós trocamos. E arrumamos outro tipo de amizade. De repente, se nós estávamos acostumados a ir todo final de semana para uma determinada região, para um bairro, nós deixamos de ir. Por mais que estamos acostumados, vamos para outro lugar. Se é um conceito popular, nós trocamos, isso não vale mais a pena, então vou para outro, e aí se apresenta um outro conceito. Mas o pior de tudo é que quando pegamos por esse caminho, nós não entendemos, mas é que a nossa mente está tendo cada um desses como Deus, como Senhor. E seguir a Jesus é melhor. E nós entendemos que seguir a Jesus é uma entrega ao que Ele pede de nós, e Ele vai pedir de nós algo muito maior, andar no seu ritmo, no seu passo, sem olhar à direita, nem para a esquerda, mas para frente, como Ele disse a Josué, não te mandei eu,
Não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo conforme o que está escrito na lei, e assim prudentemente te conduzirás. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que temos que olhar para Jesus, para não perdê-lo de vista. Devemos andar no ritmo, seguir a Jesus é andar no ritmo de Jesus. Olha só o que diz 1 João capítulo 2, no verso 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Quem aqui já brincou daquela brincadeira de segue mestre? Quando na infância? Na minha época tinha. Até teve uma época que na minha época foi adaptada a fazer isso numa árvore. E aí tinha um grande pé de árvore lá perto de casa, um pé de ingá, e nós ali da rua estávamos brincando. Então, um tinha mais facilidade para pular de um galho para o outro, e aí o que fazia, o outro também tinha que fazer. Fazia, o outro também tinha que fazer. Numa daquela, um fez, o outro fez, o último era muito pequenininho, não conseguiu chegar no galho e caiu, quebrou o braço. Mas tinha que seguir o mestre. E se não seguisse, não andasse por aquele caminho, ele sofria, ali o castigo. Seguir a Jesus é andar pelo caminho que ele andou. E é isso que João está dizendo. Olha, esse deve também andar assim como ele andou. E quando nós olhamos para o jovem rico, aqui narrado em Lucas capítulo 18, no verso 18, nós entendemos que ele entra numa cena aqui na vida de Jesus, na última viagem de Jesus a Jerusalém. E nessa última viagem, Jesus está passando ali por Jerusalém, por aquele lugar. Lucas informa que aquele homem que procura Jesus se tratava não de qualquer pessoa. E até mesmo Lucas, como historiador, ele traz algumas características que nos fazem entender melhor quem era aquele homem, tendo em vista que os outros evangelhos também apresentam algumas características desse homem. E ele vai nos dizer aqui, querido, que passava de uma pessoa de alta posição. Quando nós olhamos para a versão revisada fiel, ou corrigida fiel, a palavra diz assim, que era um príncipe, perguntou-lhe um certo príncipe. Na versão que nós lemos aqui, anotada e corrigida, diz que era um homem de posição, um homem influente. Mas essa outra versão vai falar que era um príncipe. Quando nós olhamos para essa palavra príncipe no original, ela significa governador, comandante, chefe, líder. O que vai mostrar que se trata de alguém muito importante dentro daquela sociedade judaica. Não era qualquer um. Era uma pessoa importante, uma pessoa de influência. E além disso, a palavra vai falar que se tratava de alguém não só influente, não só um príncipe, não só um líder, uma pessoa respeitada, mas uma pessoa de muitas posses, de muitas propriedades. Porque o versículo 22 diz assim: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres. E aí já no final, o texto vai narrar que aquele homem ficou muito triste, segundo a orientação de Jesus. Por quê? Porque ele era riquíssimo, segundo a palavra do historiador. Ele era uma pessoa de muitas posses. E é possível que a pergunta que esse homem de posse fez a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, tenha sido em razão do conhecimento prévio que ele já tinha da pessoa de Jesus. Por ser uma pessoa influente, ele já tinha ouvido falar de Jesus em meio às suas reuniões, em meio aos seus encontros sociais, em meio a toda aquela cúpula judaica. A sua influência o permitiu ouvir muito acerca de Jesus, acerca das suas realizações, a ponto que ele chega à conclusão de que Jesus ensinava o caminho correto. E por conta disso, ele precisava buscar algum tipo de influência. E talvez Jesus fosse a melhor pessoa naquela época, naquele momento, para o conduzir, ou permitir, ou dar a ele entrada ao reino de Deus. A pergunta desse homem revelou o seu imenso desejo de fazer parte do reino. Eu não tenho dúvida nenhuma. É inquestionável que aquele homem, com certeza, como todos nós, queremos um dia, e desejamos um dia, e esperamos um dia, mas isso não pode ficar apenas na vontade.
Mas quando olhamos para aquele homem, analisamos que realmente havia no coração dele, como de todas as pessoas, fazer parte do reino de Deus, que nós sabemos que é algo maravilhoso, algo que nós não conseguimos nem mesmo descrever. Quando nós lemos os relatos bíblicos acerca da Nova Jerusalém, das mansões, do que Deus tem preparado, é algo maravilhoso, e principalmente um homem que não apenas tinha ouvido falar dos atos de Jesus, mas o via de longe, via fazendo os seus milagres e realizando os seus sinais, ouvindo as suas palavras, ouvindo o timbre da sua voz. Com certeza aquele homem tinha muito mais motivos do que nós hoje, que só temos o conhecimento histórico, e também a nossa experiência pessoal, que é muito importante. Mas aquele homem tinha muito mais influência. Acredito, sim, diante dessa argumentação, que o pedido daquele homem era algo verdadeiro. Era um desejo verdadeiro de fazer parte do reino de Deus. Mas quando nós olhamos e podemos decifrar que a sua intenção, embora seja correta, ele não soube aproveitar a sua oportunidade. E aí que está às vezes o problema, queridos. Nós temos uma boa intenção, um desejo correto. Eu acredito que você deseja seguir a Jesus. Eu acredito que ninguém está aqui por um outro motivo, a não ser o desejo de conhecer Jesus. Eu acredito que o que te trouxe, fez com que você saísse da sua casa e viesse celebrar, não é porque você veio ver que roupa que eu estava vestindo, que eu estaria, ou talvez qual seria o tipo de programação. Você veio por um motivo muito superior a qualquer pessoa aqui, não desmerecendo a sua presença, mas eu também vim por conta dessa pessoa, Jesus. Aquele homem foi até Jesus porque queria conhecer e queria seguir a Jesus. Havia uma intenção verdadeira, embora aquela intenção não quebrou barreiras para que ele pudesse aproveitar daquele momento de aprender e sair dali entendendo no caminho correto. Temos na resposta de Jesus a direção e os passos que aquele jovem precisava para alcançar o que ele tanto desejava. Havia um desejo sincero, havia uma necessidade correta que ele identificou no seu coração, mas para isso ele precisava alinhar com a instrução de Jesus. E é por isso que nós trazemos essa noite para a nossa meditação, seguir a Jesus, segundo Jesus. Nós entendemos que há no coração dos homens um desejo correto, certo, de seguir a Jesus, mas dentro da sua prática, do aproveitamento e do entendimento e da aplicação, não temos muitas vezes, como esse jovem rico, não temos tido o cuidado de aproveitar corretamente as instruções dadas, para assim nos alinhar à vontade de Jesus e segui-lo conforme Ele quer. Querido, talvez você deseja sair, você vai no seu guarda-roupa, você veste a roupa que você quiser, e você sai do seu jeito, e por conta disso, quando nós vamos em centros maiores, Campo Grande ainda é bem conservador, mas quando você vai em centros maiores, você fica abismado com o tipo de vestimenta das pessoas, e elas têm liberdade. Mas tem gente que parece que vai e chega diante do seu guarda-roupa, nesses lugares que são tidos por mais modernos e desenvolvidos, e fala, qual é a roupa mais extravagante que eu tenho aqui? E escolhe o tipo de roupa e faz o tipo de maquiagem, e aí, meu irmão, imagina. E hoje nós vemos um tal do negócio chamado que tudo é preconceito, mas cada um com o seu modelo. E às vezes nós queremos que todo mundo aplauda aquilo que nós sabemos que é anormal. E o pior de tudo isso é que já está inserido no coração do homem. Quando nós olhamos na vida desse jovem rico, aquele homem, ele queria que Jesus o aplaudisse, Jesus o carimbasse, autenticando, dizendo, está correto, você está seguindo, você quer me seguir, e eu dou aprovação, mesmo que seja de forma errada. Mas Jesus, ele deu um carimbo dizendo, não é por aí. Eu tenho a direção certa. Muitas vezes queremos seguir a Jesus, queremos alcançar o Senhor, mas da nossa própria vontade. E aí nós temos a resposta de Jesus a essa direção, aos passos que aquele jovem precisava para alcançar o que ele perdia e o que ele estava perdendo.
e o que ele estava necessitando: herdar a vida eterna. E nessa resposta nós vamos ter o que nós precisamos saber: como seguir a Jesus, conforme Jesus quer. E olha só, vamos nos deter ao versículo 22 do texto que nós lemos. E eu quero voltar novamente a ler com os irmãos a parte A desse versículo, onde Jesus responde àquele jovem dizendo: se realmente é isso que você quer, eu entendo a autenticidade, a seriedade, o desejo do seu coração, porém, eu lhe trago uma resposta: vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. A parte A desse versículo, Jesus traz a primeira resposta: seguir a Jesus, segundo Jesus, é ter Jesus como seu tesouro. Então, para seguir a Jesus, segundo Jesus, eu preciso tenha Jesus como seu tesouro. É preciso nós termos a Jesus como o nosso maior tesouro da nossa vida. E onde está o seu tesouro? O próprio Jesus pergunta, quando ele ensinava ainda no Sermão do Monte: onde está o seu tesouro? Aí estará também o seu coração. E essa pergunta ele também faz àquele jovem, ele também faz a nós, como ele fez aquela multidão que ele ensinava: onde está o seu tesouro? E essas foram as palavras usadas por Jesus para ensinar os seus primeiros seguidores aos valores, os princípios referentes ao reino dos céus. Muitas pessoas pegam esse texto e aplicam somente como se Jesus estivesse condenando riqueza, como se a igreja fosse uma igreja que desejasse ter posse à custa dos outros. Mas ao aplicar o texto somente dessa forma, eu vou rebaixar aquilo que é superior, aquele que está acima de qualquer moeda, de qualquer tesouro. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele não está interessado naquilo que a prata, aquilo que a ferrugem consome, corrói, mas naquilo que é eterno. Querido, Jesus revela que aquilo que o homem valoriza e tem como bem mais precioso está ali no seu coração. Jesus vai falar de algo que estava escondido, que estava guardado, mas precisava ser trocado. O tesouro daquele homem, havia um tesouro. E é lógico que Jesus ele trata especificamente na vida desse homem, mas nos leva a pensar que existem outros tesouros. Talvez existe desejo no coração de muitos ter muito dinheiro, mas ainda não é o seu tesouro. Mas existe outra coisa que ocupa o seu lugar, que torna o tesouro do seu coração. E aquele homem havia um tesouro. E Jesus revela isso sim, em moeda, em propriedades, mas Jesus revela perguntando: olha, qual é o seu maior tesouro? O que influencia mais a sua vida? Dessa forma, se nós queremos encontrar onde está o nosso coração, basta nós percebermos aonde é que nós colocamos a maior parte das nossas forças e o maior tempo das nossas vidas. Às vezes falamos que nós seguimos a Jesus, mas muitas vezes não oramos porque nós estamos trabalhando. Às vezes nós não evangelizamos porque nós temos um compromisso de trabalho. E não fazemos muitas coisas porque estamos cuidando das nossas coisas. E aí depois falamos: não, nós amamos a Jesus. Jesus não quer que você saia do emprego. Jesus não quer que você venda o seu carro ou você jogue fora. Jesus não quer que você separe da sua esposa ou do seu esposo. Isso não é problema e nunca foi, nunca será problema para aquele que tem Jesus como seu tesouro maior. Mas para aquele que não tem, isso vai ser um grande empecilho. Não só o seu dinheiro, mas tudo que você venha conquistar. Aquele homem tinha um empecilho, ele havia um desejo correto, certo, verdadeiro, mas havia um grande empecilho. Ele tinha um tesouro que estava sentado no seu coração. E o tesouro que estava sentado no seu coração estava ocupando o lugar de Jesus. Ele queria os benefícios de Jesus, que somente Jesus dá, mas ele não queria abrir mão daquele tesouro. E às vezes nós queremos tantas coisas, porque sabemos que nós precisamos, porque entendemos que somente nele temos a cura, somente nele temos a paz, somente nele temos a salvação, somente nele temos a vida eterna, somente nele temos uma boa identidade, mas nós não queremos abrir mão daquilo que é perecível, daquilo que não serve, daquilo que não presta.
E a advertência de Jesus àquele jovem o informa a uma tomada de decisão, que é justamente avaliar o que tinha guardado no seu coração. Isso é nas coisas de Deus, ou se o seu coração estava guardado nas coisas da terra. Aquele jovem foi levado a avaliar aonde está guardado e o que está guardado no seu coração, naquilo que é perecível, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, ou nas coisas eternas. E eu volto a dizer, havia um desejo correto no coração daquele jovem, como há desejos certos, corretos, que eu não duvido, o desejo de servir ao Senhor, mas é impossível. O próprio Jesus, ele fala que é impossível o homem seguir a dois senhores. Não se serve a dois senhores, porque você vai agradar a um e você vai aborrecer o outro. Ah, querido, dizer que o nosso coração está em algo quer dizer que esse algo é o que vai definir as nossas prioridades, vai definir o nosso comportamento diante de todas as situações do nosso cotidiano. E foi o que aconteceu com esse jovem. Onde estava o seu coração definiu a sua escolha. Por mais que ele entenda que ele tenha feito uma escolha, que ele iria perecer, que ele já entendia que somente o Senhor era suficiente, e tinha palavras de vida eterna, como nós vemos na vida de Nicodemos, mas o contrário, quando Nicodemos procura Jesus, sabendo, olha, ninguém pode falar coisas como o Senhor fala, se não vier de Deus, não vier do Pai. E Jesus tem um encontro com Nicodemos, mesmo à noite, mesmo às escondidas, e Jesus fala para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, que você tenha novas prioridades, que você tenha prioridades corretas. A que você tem não te garante a nada, você diz que é mestre e você não conhece o valor e a vontade do Pai. E ali Jesus tem aquele momento com Nicodemos, e nós vamos ver esse próprio Nicodemos depois, lá na frente, assumindo publicamente como um dos discípulos que pega o corpo de Jesus e junto com José de Arimateia vai sepultá-lo. E nós vemos um homem que realmente aquele encontro valeu, aquele momento houve uma decisão e ele reconheceu e teve Jesus, mesmo sendo um dos doutores da lei, mesmo sendo um líder naquela sociedade, mas ele entendeu que ele precisava ter o verdadeiro tesouro no seu coração. Nós vemos um tempo hoje em que as igrejas, elas voltam novamente a estarem cheias, como elas já estiveram há 2 anos atrás. E a pergunta que eu faço a você, que é trazido aqui nessa noite, a quem você segue? Quem está sentado no trono do teu coração? Quem é prioridade na tua vida? Ou você só quer benefícios? Eu sei que você busca o melhor para a sua casa, mas se verdadeiramente você busca o melhor para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, você precisa entender que Jesus tem que ser o tesouro, o primeiro no seu coração. Jesus traz essa resposta ao coração daquele homem: tenha Jesus como o primeiro. E por isso Jesus fala: vende tudo o que tens. Jesus vai salientar a necessidade de uma posição radical. Quando Jesus fala, vende tudo que tem, Jesus está dizendo assim, ó, abandone tudo aquilo que te aprisiona junto à morte e à destruição eterna. Se você entende que há vida eterna, se você já foi livre disso, porque há muitas pessoas que estão encarceradas ainda, achando que isso é balela, e Satanás deita e folga na vida de muitos. E se você entende, há uma necessidade agora de uma posição radical, definitiva, para aqueles que almejam realmente ser discípulos de Jesus. Ele deve ocupar inteiramente o coração dos seus discípulos. Vende tudo que tem, desfaça. É algo interessante que nós olhamos na história da palavra do Senhor. O Senhor chama um homem a voltar para o seu posto, que nós já pregamos aqui. Passou por um momento difícil, mas ele volta para o seu posto. E uma das orientações do Senhor, lá naquela caverna ainda, quando ele sai e se apresenta à presença do Senhor, ele diz assim, ó, unge Eliseu, o profeta, em seu lugar. Elias sai, unge um rei, unge o outro na Síria, unge em Israel, e ele encontra Eliseu, aonde? Com as suas juntas de boi. E ele chega para Eliseu e fala o quê? Segue-me.
Sabe o que Eliseu faz? Ele vai na sua casa, despede da sua família, ele volta no seu campo, pega a sua junta de boi, o carro, levanta um altar, pega aquela junta, mata, sacrifica ao Senhor e segue Elias no ministério. Depois lá na frente nós vamos ver, mas por que Deus faz isso com a vida de Eliseu? Eliseu recebeu porção dobrada. Eu não sei se você já viu quanto o Senhor usou a vida de Eliseu, mas olha o início. Eliseu aceitou seguir o chamado de Deus na vida dele. Mas o que ele fez? Ele abriu mão das juntas de boi. Muitas vezes nós queremos seguir Jesus, mas nós queremos deixar de lado a nossa juntinha de boi. Qualquer coisa, eu volto para a minha junta de boi. Não é assim que aconteceu com Pedro? Pedro não tinha desfeito ainda do barco. Vender tudo, irmãos, não é porque você tem que ficar paupérrimo, havia essa prática, houve essa prática na vida da igreja, onde o Senhor quebrantou, e aquelas pessoas tinham muita propriedade, elas vendiam e traziam, mas a Bíblia não fala que isso deve ser feito como linha de produção. Eu já falei, Deus não faz linha de produção, mas a transformação, cada um tem uma experiência, e eu vejo que é algo parecido. Nós temos que abrir mão do nosso tesouro. De repente o tesouro do meu coração é diferente do seu, mas tem algo que está ocupando o lugar no meu coração, como está ocupando no seu, que nos impede de ter Jesus como o nosso maior tesouro. Seguir a Jesus como nós queremos, deve ser segundo o que Ele quer, segundo Jesus. E segundo Jesus, é tê-lo como o tesouro maior na nossa vida. Não somente isso, mas eu caminho um pouco mais nesse versículo 22, e Jesus fala, depois, vem e segue-me. Você quer seguir a Jesus? Tenha Jesus como a sua rota de vida. O grande problema é que as pessoas querem ter as suas próprias rotas. Elas querem fazer aquilo que elas acham. E é interessante quando Jesus ele fala acerca dele, quando ele ensinava os discípulos, antes dele ser levado ao céu, para que eles não fossem confundidos. No capítulo 14, no verso 6, Jesus traz a seguinte definição, para Tomé. Não sabemos para onde o Senhor vai, nem sabemos o caminho. Jesus falava assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a rota. Queremos seguir a Jesus, mas queremos pegar a nossa própria rota, os nossos atalhos, queremos pegar os nossos caminhos, as nossas escolhas. Quando Jesus ele chamava alguém para ser o seu discípulo, ele simplesmente dizia, vem e segue-me. Ali as pessoas já sabiam que a sua vida tinha acabado para si, e hoje nós insistimos ainda em querer viver para nós mesmos. Queremos viver para nós, eu quero servir ao Senhor. Interessante que ninguém aceita, e aqueles que aceitam vivem a pior realidade como sociedade, que é aquele casamento de fachada, cada um na sua casa. Não existe isso, não há comprometimento, não há entrega, não há compromisso, não há valorização. Querem seguir a Jesus da sua própria maneira. Preciso entender que a rota da minha vida agora é Ele. Quando nós olhamos na palavra, nós vemos que aqueles pescadores, eles abandonaram o barco. E algo maravilhoso aconteceu na vida daqueles homens, logo no início, quando Pedro e João emprestaram aqueles barcos ali, estavam lavando as redes, tiveram uma pesca maravilhosa. Eles levaram, o texto fala que eles levaram os barcos quase que indo a pique à praia, deixaram Jesus e seguiram o que Jesus falou assim, da hora avante vos farei pescadores de homens. Eles abandonaram, eles não deixaram que aquilo entrasse no coração deles. E outro exemplo nós temos na Bíblia, é o próprio Lucas, o médico amado, que ele passa agora a seguir, aquele que não tinha nem aonde inclinar a cabeça. Imagina um médico, e nós temos ele como historiador, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, escrito por esse homem, onde ele aprendeu e entendeu que ele deveria seguir ao Senhor, e ele acompanha Paulo em grande parte do seu ministério.
sendo um historiador, sendo usado pelo Senhor. Mas o que ele fez? Ele estava seguindo a Jesus, o chamado. Um outro exemplo nós temos na Bíblia, um rapaz, nós não sabemos o nome, mas esse rapaz cujo seu pai tinha morrido, e ele sequer pôde enterrar. Jesus disse assim, deixe os mortos que enterrem os seus mortos. Jesus disse isso para ele, tu porém, vai e prega o reino de Deus. Não teve oportunidade de nem sepultar. Mas é radical, querido. Jesus sabe por que ele falou aquilo. Muitas vezes nós sabemos, pode parecer duro para mim e para você, mas o Senhor sabe como Ele deve tratar cada um de nós, segundo os nossos tesouros, segundo a nossa tendência de fazer as nossas próprias rotas. Queremos escolher os nossos caminhos, e essa é a conversa mentirosa do inimigo no mundo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E eu sempre rebato dizendo, sim, mas em que momento? No momento do julgamento, do juízo, sim, virão pessoas de todos os lugares, mas para entrar nas mansões celestiais, para entrar no gozo do Senhor, é só por um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Todos nós, diz a palavra, vamos passar ante um tribunal. Você quer continuar no seu caminho, fazendo a sua rota? Beleza. Você vai chegar a Deus? Sim, vai chegar. Mas diante do tribunal, no momento em que todas as nossas obras passarão por um julgamento. Agora você quer entrar pela porta do gozo dos céus, chama-se Jesus, onde Ele vai dizer, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Queridos, já esse jovem rico, ele achou que podia acompanhá-lo com as suas riquezas, no controle das suas decisões. O jovem rico, ele até tinha uma boa intenção, ele queria até se aprofundar nesse conhecimento de Deus, ele até observava os mandamentos, como ele mesmo disse, Jesus fala, conhece os mandamentos, que nós lemos o texto assim, ele fala, sim, tudo isso tenho praticado desde a minha infância. E o grande problema às vezes, irmãos, é que nós estabelecemos as nossas rotas, quando nós achamos que a nossa religiosidade, ela é suficiente para nos autenticar diante de Deus. E aí que está o grande problema das decepções daquele dia, em que o próprio Jesus fala, no princípio das dores, no capítulo 24 e 25, que Ele vai nos alertar dizendo, naquele dia muitos chegarão e vão dizer, Senhor, em Teu nome eu fiz tantas coisas. E as pessoas vão se apresentar naquele dia, irmãos, com currículos invejáveis. Eu não sei quantas pessoas você já orou e já recebeu a cura de forma instantânea, mas naquele dia muitos chegarão dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas Jesus vai falar assim, para quem você fez? Eu não te conheço. Aquele caminho que você pegou, não era a minha rota. Não era essa que eu estabeleci para a sua vida. E aí que está o problema, irmãos. Quando nós achamos que nós temos conhecimento demais, e que Jesus nos dá a liberdade de escolher as nossas próprias rotas, os nossos caminhos. E quando nós olhamos para a rota do Senhor, ela começa, ela se firma, ela se continua, e ela finaliza em uma base chamada amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como eu te amei. Queridos, o que ele não sabia é que o caminho para seguir a Jesus é estreito. Muitas vezes nós não sabemos, nós esquecemos que o caminho para seguir a Jesus é estreito. Nós não conseguiremos levar mochilas, malas, tesouros. E é por isso que Jesus chega para ele e fala, vende enquanto é tempo, abandona, desfaça de todos esses tesouros, depois vem e segue-me. E nós entendemos que não somente naquele dia, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, ou vamos tentar entrar diante do Senhor, mas hoje nós entendemos que é difícil entrar por essa porta estreita, com toda essa quantidade de tesouro, de ferramentas que nós trazemos, dizendo, não, mas eu não posso servir o Senhor sem essas minhas ferramentas.
esse é o meu costume. Jesus está dizendo, se você quer partir, se você quer caminhar por essa rota, por esse caminho, e entrar por essa porta, você precisa abandonar tudo. Não, mas eu tenho aqui os meus mapas e as minhas experiências que me levam a Deus. Jesus está dizendo, apenas segue-me, eu sou o caminho. Irmão, Jesus está dizendo a nós, igreja, apenas devemos segui-lo. Esse evangelho nos revela que é preciso algo a mais. Para entender que Jesus é a rota, é preciso ir além da capacidade de deixar os tesouros. É preciso abandonar. É preciso se despir. É preciso deixar as vontades que muitas vezes tentam nos dominar. E é preciso escolher, de uma vez por todas, em todo momento, seguir a Jesus. Às vezes achamos que nós estamos seguindo a Jesus, mas estamos seguindo a nós mesmos, seguindo os nossos conceitos. Não podemos errar, irmãos. O Senhor nos traz essa palavra porque Ele não quer que ninguém aqui erre. E chegue naquele dia dizendo, mas nunca me avisaram. Eu achava que eu estava seguindo a Jesus. Seguir a Jesus é tê-lo como seu único e maior tesouro. Por isso abandone tudo aquilo que ocupa espaço e o seu tempo e a sua atenção. Mas também é preciso se despir de todo achismo e autossuficiência e seguir a Jesus como a rota certa que nos leva ao Pai. A atitude daquele jovem foi a seguinte: ele não estava disposto, ele não conseguia e também demonstrou o seu desinteresse. Às vezes nós temos vontade, e essas vontades elas são reais, mas quando deparamos, como nós falamos no início, com as dificuldades que nós teremos que lutar contra, nós perdemos o interesse. Que você nessa noite seja renovado, que você tenha todo o interesse, toda a força renovada para seguir a Jesus, segundo Jesus. Amém? Que essa palavra venha cumprir no seu coração frutos que te conduz à vida eterna, frutos para a eternidade. Que você tenha Jesus como seu tesouro e como a sua rota diária, do seu ir e vir, de ter acesso, liberdade e principalmente a aprovação do Senhor diante do Pai. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar, finalizar. Coloque diante do Senhor aquilo que Ele já tem falado contigo. O que Ele te despertou nessa noite? O que é preciso corrigir? Apresente ao Senhor. Eu quero dizer que aquele jovem, como milhões de pessoas hoje, elas desejam seguir a Jesus, mas elas querem seguir o seu próprio caminho, o seu próprio conceito, e querem acompanhar Jesus de longe. Aquele jovem queria apenas ter, talvez, parte ali naquela página de Jesus, como se fosse nos nossos dias. Não, eu sigo. Ah, mas eu sigo sim Jesus, está vendo lá? Eu sou o seu amigo na sua página. Eu sigo tudo que ele posta. E assim nós ficamos nesse engano desse tempo, achando que são as pessoas que estão postando isso, e na verdade são seus assessores, e elas nem sabem, nem conhecem, nem sabem que você existe. Ah, queridos, não se segue Jesus de longe. Você pode seguir um artista, você pode seguir uma pessoa aí nas redes sociais e ajudá-las a
a ter mais recurso dos seus ganhos, daquilo que posta. Mas Jesus não está interessado em ter ganhos com você. Jesus, Ele quer a sua alma. Jesus quer o seu coração. Somos chamados a segui-lo, conforme Ele quer que a gente o siga. Como você tem seguido Jesus? É tempo de você olhar e falar: será que eu estou seguindo Jesus de longe? Será que eu estou seguindo Jesus como aquele homem querendo ter benefícios? Querendo apresentar a Ele um currículo, dizendo: Senhor, o Senhor é obrigado a me aprovar. Todos os domingos eu estou aqui, eu suporto fulano, beltrano, o pastor, e seja quem for, então o Senhor tem. Aquele homem apresentou um currículo para Jesus: eu faço tudo isso, eu conheço desde a minha infância. Mas o que ele não fazia de mais importante era ter Jesus como tesouro e como rota da sua vida. Que você possa sair, que possamos sair daqui tendo como Senhor, como dono, como tesouro e como caminho principal da nossa vida. Pai querido, aqui estamos nós. Nós não queremos que o final dessa história, ó Deus, seja a mesma na vida dos irmãos. Aquele jovem, quando recebeu esta mensagem do Senhor, ele não pensou duas vezes quando ele disse: eu não posso. Que ninguém aqui, Senhor Deus, traga a resposta que aquele jovem deu a si, entristeceu também o seu coração, mas que a resposta dos teus servos, dos meus irmãos, a nossa que é: nós estamos sim dispostos, Senhor Deus, a deixar todo o tesouro que tem ocupado espaço do nosso coração. Nós queremos seguir o Senhor. Tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, estamos dispostos a renunciar, Senhor, o que for preciso, o que é necessário. Tirar, ó Deus, os vícios, os costumes e a autossuficiência de querer fazer as nossas próprias rotas e querer que o Senhor, ó Deus, venha autenticar dizendo que elas são certas, sendo que na verdade elas não têm parte com o Senhor. Pai, não permita que a Tua igreja, que está sendo agora abençoada com esse novo tempo, ó Deus, de vida, de poder desenvolver, ó Pai, um ministério que agrade o Senhor, que alcance mais pessoas, mas que primeiro agrade o Senhor nos comprometimentos, ó Deus, com o Senhor diário. Ó Pai, a Tua igreja venha ficar, venha abandonar, venha, Deus, sair triste por não querer tê-lo como o Senhor dos seus corações. Pai, fortaleça os meus irmãos, para que eles não olhem para a obra do Senhor como peso, mas como privilégio. Não olhem, olha, Deus, como, ó Deus, sinal de vergonha, mas de tratamento e libertação e restauração, porque é isso que o Senhor tem feito na vida de todo aquele que submete ao Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre nós. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor complete, ó Deus, a Tua obra em nossos corações, para a glória do Senhor, e despeça-nos debaixo dos Teus cuidados, e continue a falar conosco. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, meu querido irmão. Que seja uma semana abençoada, que você tenha um tempo produtivo, de muitas revelações, e que o conhecimento da vontade do Senhor seja ainda maior sobre o seu coração. Amém?